Assim, eu acho que hoje eu não consigo imaginar muito bem como seria o parto, assim, sem você do meu lado lá, sabe? A sua presença foi muito importante. Então, Uhum. realmente, assim, é uma conexão, sabe? Acho que até de vocês com a gente e de vocês com o propósito, assim, sabe? Com tudo, com o cuidar mesmo, porque. Ah, porque é nítido, assim, sabe? Dá pra ver. E transpassa pra gente, que é muito importante, sabe? Antes de eu engravidar, eu não. Eu não tinha nenhum julgamento, assim, sabe? Sobre esse tipo de assistência, seja ela no particular, no SUS, no privado, sei lá. Eu Uhum. não tinha esse conhecimento e nenhum julgamento do que eu acho que seria bom ou ruim pra mim. Não era um mundo que eu conhecia, assim, Acessava, sabe? né? É, eu acessava. Eu não tinha tido tão próxima de mim nenhuma. Algumas, mas não era uma. Sei lá, nenhuma mulher que realmente tinha conversado sobre o assunto. Não era uma coisa assim, sabe? Que estava próxima da minha realidade. Eu não sabia o que pensar. Não sabia o que ia vir. E aí, conhecer vocês, o trabalho de vocês, me despertou muito para esse lugar de entender, sabe? E aí isso passou não só para o meu trabalho de parto e tipo, sabe, para o meu acompanhamento, mas aí já vem uma visão muito maior sobre como a mulher é tratada no sistema de saúde, como tudo aconteceu, sabe? Assim, então isso foi muito bom, porque parece que se eu não tivesse tido esse acompanhamento dessa forma, com essa visão, eu teria passado em branco, chave, não ia ter acontecido assim para algumas outras visões de mundo, sabe? E acho Sim. que não só meu, mas do Tiago também, que ainda estava mais distante ainda de tudo isso, né? E para ele também foi uma virada de chave muito boa, assim, de entender algumas coisas, tanto que agora minha sogra fica, quando eu tava grávida, a gente tava conversando mais sobre esses assuntos com ela, e próximo do parto e tal. Toda vez que ela falava até alguma coisa, ai, mas a minha faz assim, faz assim, faz assado. Era assim, assim, assado. Aí ele falava, não, não é, é assim, assim, assado, sabe? Aí ela falava, ai, agora você é especialista de parto, então. E aí, tipo, foi bom pra ele também, de entender tudo o Sim. que acontece, assim, sabe? Quem me avisou, contou de vocês foi um amigo em comum. Ele comentou, ai, tem a Jéssica, enfermeira, obstétrica, trabalha, por que vocês não vão lá conhecer? E aí, quando a gente foi, né, na primeira roda, que inclusive foi bem providencial, porque foi justo a primeira que contava sobre o que era a participação da doula no trabalho de parto, como era importante essa equipe, o que isso muda no desfecho do parto e tal, que foi o que eu falei antes, eu não tinha nenhum conhecimento disso. Então, entender que eu poderia ter uma equipe ao meu lado. Eu nem sabia que existia essa opção, assim, sabe? Fora do médico. Então, entender isso fez com que eu ficasse muito mais aliviada, sabe? A ideia de ir na primeira conversa lá da roda era só ir numa roda. Mas quando eu entendi que eu poderia ter essa proximidade com alguém, com vocês, né, com um profissional, e daí virou amigo, e virou, né, tipo, passou um pouco, virou um acolhimento mesmo. Não era mais uma questão só de eu sou a paciente, estou em Sim, somos contato com profissionais. profissionais de saúde, enfim. Não, e não era nem isso que eu estava buscando, eu acho. Quando eu entendi que tinha um lugar onde eu podia, sabe, É as conversar, duas coisas, né? trocar. As duas coisas ao mesmo tempo. Exato. Que é o que falta, eu acho, né? Porque a gente só consegue um lado, só consegue sempre o profissional só. Então, eu acho que o que mudou foi essa sensação de conforto, assim, sabe? Eu fiquei um pouco mais tranquila, porque era o que eu tava buscando mesmo, eu acho. Talvez se eu tivesse. Óbvio que tem pessoas e pessoas, né? Talvez eu tivesse uma médica obstetra, assim, ginecologista que fosse também, que existem esses casos, né? Que acolhe tanto quanto. Mas pode ser que não, pode ser que eu tivesse uma médica no particular que fosse tão fria e distante que não ia ser o que eu tava buscando. Então, É. eu acho que o que mudou foi isso, assim, uma sensação um pouco mais de tranquilidade, assim, de saber que eu não estava sozinha nesse caminhar, que as angústias iam vir, que as dúvidas iam vir, e eu ia ter com quem trocar, assim. Tipo, já na primeira roda lá foi. A gente já se sentiu super acolhido, assim, sabe? Tipo assim, ó, o meu parto, por exemplo, foi muito
bom pra mim, eu acho, sabe? Assim, no final das contas, eu achei que ele foi mais ou menos como eu tinha idealizado. Só que o que acontece? Na minha cabeça, né, eu demorei pra entrar em trabalho de parto, né? Foi com 41 semanas que o Ariel nasceu. Então, quando a gente faz 37 semanas, a gente fala, ai, é amanhã. E ele nunca vinha. Então, essas semanas das 37 até 41 foram bem desafiadoras pra mim, psicologicamente falando, assim, sabe? Porque o que acontece? A gente fica nessa idealização, né, do trabalho de parto, do que a gente quer. Todo mundo pergunta, e aí, não vai nascer? Não sei o quê. E eu já tava falando assim, ai, não, nossa, não vai nascer nunca, eu não vou conseguir entrar em trabalho de parto, e eu estudei tanto pra isso, e não vou conseguir. E aí eu acho que esse período das 37 até 41, vocês foram muito importantes pra mim, eu acho. Porque vocês ficavam sempre falando, é, calma, as coisas estão acontecendo dentro de você, né? Essas cólicas que você está sentindo é porque você já tá começando alguma coisa, as coisas estão vindo, as coisas estão fluindo, espera um pouco, então eu acho que essas semanas aí, eu chorei muito lá em casa, assim, sabe? E foi um período que eu acho que eu precisei passar pra entender que não era sobre o parto, era sobre o meu filho que estava chegando, assim, sabe? Independente de como fosse. Mas eu precisei passar por esse lugar de me tirar de um pedestalzinho, assim, é, sabe? Ah, é o meu parto, como vai ser o meu parto? Não era sobre isso, sabe? Mas eu estava nesse lugar e eu precisei sair Uhum. dele, foi durante essas semanas. E vocês estando lá comigo, me dizendo é, que já estava acontecendo, que eu já estava começando, que eu estava sentindo, que o Ariel estava se mexendo, que eu estava me preparando, que tudo estava acontecendo. Foi muito importante para eu conseguir, sair, entender o que ia acontecer até então, sabe? Então, eu acho que esse lugar de vocês estarem calmas ali comigo, sei lá, indo lá em casa fazer os cuidados, ensinando as massagens pro Thiago, pra ele fazer em mim, sabe? Eu entendendo que eu tava começando logo esse processo, assim, foi uma questão que me marcou bastante, assim, sabe? Porque foi um momento que eu chorei muito, assim, e tava muito ansiosa, Uhum. e eu consegui me transformar, assim, nessas semanas. E aí deu certo no fim, assim, sabe? Então, eu acho mesmo que às vezes nessas semanas eu falava, ai, elas não estão perguntando nada, não sei o quê. Mas na hora mesmo já vinha assim, meu. Então é porque tá tudo bem, sabe? Porque de vez em quando vocês falavam, viu? E aí? Mas é muito de vez em quando. Não era sei lá, a cada 3 dias, tal, sabe? Uma Aham. coisa grande. Que, a preocupação de que alguma coisa poderia sair do normal. Porque tava normal, sabe? Mas a gente cria na nossa cabeça um outro normal, sei lá. Não houve uma imposição de nada. Isso não. Isso não existiu, uma imposição, assim, sabe? Eu nunca. Diferente de como eu me sentia no postinho sendo atendida com vocês, eu me sentia muito mais confortável, assim, sabe? Sei lá, vocês nunca passaram um limite do desconforto, assim, que eu já falei, nossa, eu não queria isso e aconteceu. Não. Mas, sinceramente, Lu, eu depositava muito a confiança em vocês, assim, sabe? Eu cheguei num limite, eu acho que a gente chegou num nível de troca, assim, que eu tinha muita confiança em vocês, assim, sabe? Em tudo que vocês falavam, e depois eu ia buscar essa informação em outros lugares e eu achava ela de novo, e fazia muito sentido pra mim o que vocês falavam. Então, eu depositei muita confiança, assim, sabe? O tempo todo. Às vezes eu nem. Porque era isso, eu não tinha, igual eu falei, eu não tinha muito acesso a esse mundo. Então, o que vinha de vocês, pra mim, fazia sentido e eu acatava. Vocês sempre foram muito cautelosas nesse sentido. Tudo que ia acontecer, eu sentia até que vocês queriam que eu fosse mais autônoma em algumas decisões, assim. Por exemplo, quando a gente tava, sei lá, discutindo o trabalho de parto. Às vezes tinha coisa que eu não fazia ideia se eu queria A ou se eu queria B. E eu falava, e aí, o que eu quero? A ou B? E vocês falavam, você que tem que saber. Mas eu queria a opinião de vocês, assim. Mas eu Sim. sempre senti que vocês sempre davam esse espaço da. Ó, você que tem que decidir isso aqui, não é a gente.
Eles me explicavam A, me explicavam B, e eu falava, ah, tá bom, A ou B, não sei, o que vocês acham? Mas vinha muito mais de mim a pergunta sobre a opinião de vocês, sei lá, o que vocês, do que vocês impondo algo pra mim, assim, sabe? Uhum. Em relação à saúde, em relação a outras coisas, outros setores da minha vida, meio que, tipo, engolia muito sapo, assim, sabe? Tanto que eu acho Uhum. que o dia que eu fui procurar vocês pra gente fechar mesmo, assim, foi porque tinha tido um episódio meio desconfortável no postinho, assim, e tal, né? Que eu tinha ficado muito desconfortável com a forma como a médica tinha me tratado. E eu não tinha conseguido falar nada. E eu acho que vocês sempre estando nesse lugar de me relembrar que eu precisava tomar as rédeas, assim, né? Que era sobre o meu corpo, minha gestação, o meu filho, me ensinou um pouco a ser um pouco mais assim, sabe? Tipo, Uhum. de estar nesse lugar, né? De, olha, aqui, sou eu que decido as coisas. Uhum. Aí eu acho que até depois no parto, e aí no hospital, no pós-parto, lá, nos dias que eu fiquei lá, nas consultas que eu vou com o Ariel agora, eu já tenho uma outra postura, assim, eu acho, sabe? De entender que, olha, ele é um profissional de saúde, mas ele, Não é né, ali? ele não é o dono da razão. A gente entrou num portal, assim, sabe? Que o portal começou 11 horas da noite do sábado e acabou 48 horas depois, quando a gente voltou pra casa, sabe? É uma rave. Exato. Parecia que foi um portal, porque que o tempo parou, que eu senti isso, assim, que, óbvio, né? Durou muito mais do que parece que durou, né? Uhum. Mas que é isso, que foi tipo sei lá, que existia Então, uma stand-by, bolha, assim. a gente entrou dentro e eu vivia aquelas 9 horas dentro de uma bolha, assim, sabe? Então, sei lá, quando começaram as contrações às 11 horas lá da noite, mais ou menos, eu realmente não achava que eu tava entrando no trabalho de parto, assim, demorei pra entender que era. E eu acho que só caiu a ficha mesmo, tô em trabalho de parto, assim, sabe? Eu acho que eu só fui vivendo, fui vivendo, fui vivendo, fui Gostoso. vivendo. Acho que nenhum momento eu falei, tipo, nenhum momento eu fiquei nervosa, sei lá, ou eu falei, nossa, agora começou. Tipo, não, eu só fui. As coisas foram acontecendo, sabe? Porque eu achei que eu ia ter uma hora que eu ia falar, gente, então acho que tá valendo, né? E aí, outra coisa também curiosa foi que a gente tava montando uma playlist pra tocar durante o trabalho de parto, né? Sei lá, vamos montar. E aí toda hora eu ficava pro Thiago, e aí, já colocou essa música na playlist? Adiciona essa, adiciona essa. E aí eu não quis saber de música nenhuma, né? Eu queria, tipo, um silêncio completo. Sei lá, com a minha cama, com o meu edredom, com o Uhum. Thiago lá, com vocês, tranquilos. Eu lembro que lembro de uma cena que eu perguntei pra Jéssica assim, eu falei, tá muito silêncio, né? Aí ela falou, mas você quer alguma música, alguma coisa? Eu falei, não, eu quero um silêncio mesmo, mas tá tudo bem por vocês ficar no silêncio? Aí ela, Roberta, claro, né? Tipo, você que pode escolher, se você tá bom com silêncio. Coisas que eu não conseguiria fazer sozinha, obviamente, vocês estavam lá pra me auxiliar. Então, essas massagens o tempo todo, até algumas posições, assim, sabe? Eu lembro de flashes, né? Óbvio. Outro flash muito bom também foi uma hora que eu tava na cama, com uma contração que ficava muito emendada uma na outra, assim, e a Jéssica falou: por que você não tenta mudar de posição? E aí passou, tipo, nossa. Tanto que eu indico pra todas as amigas, eu falo: se já tem doula, se já tem como equipe assim, porque parece que é tão, sabe, é tão importante. Eu passaria de novo, sabe? E aí no hospital também, né? Essa transição também foi muito importante vocês lá. Eu lembro no carro, assim, a Jéssica, tipo, me ajudando a melhores posições, tal, lá. Eu deitei no colo dela, assim, então foi, tipo, foi, né, foi um pouco mais acolhida essa parte de sair da minha casa, chegar no hospital, tal. E aí, lá no hospital, essas 3 horas foram 24, né? Eu lembro daquilo que eu já te comentei também, né? Que a virada de chave para fazer o Ariel nascer, mas para me ajudar a fazer o Ariel nascer, foi uma frase que você me falou, né? Tipo, Rô, tenta entender que tem prazer nessa dor, assim. Isso mudou muito, assim, Lu, sabe? Tipo, foi a hora que eu falei, tá.
acho que tá acontecendo uma coisa grande aqui, sabe? Tipo, tá Que lindo. chegando o meu filho. Foi muito importante, assim, sabe? Realmente. O Thiago até fala até hoje, né? Depois você começou a rir. Ele fala pra mim, entre uma contação e outra você sorria, sabe? Até então você tava sofrendo, e aí depois você começou a entender que, meu, sei lá, outra coisa tá acontecendo, sabe? Eu conseguia, de alguma forma, sentir prazer naquilo ali, sabe? Não sei como, mas existia. Ele fala muito de como eu estava concentrada, assim, nessa hora, assim, sabe? De como foi difícil pra ele ver a pessoa que ele ama, tipo eu, sofrendo, né? Tanto, assim, sabe? Ele falava, tipo, que ele via eu, né, vocalizando, assim, e ele falava, meu, ela tá prestes a explodir. E aí, como foi, tipo, desafiador pra ele se concentrar, assim, sabe? E ficar lá, tal. Aí ele falou que, tipo, o fato dele poder ficar na minha frente e ele falava assim, nessa hora, ele colocava a mão na cabecinha do Ariel, assim, fechava o olho e via cada contração ele descendo um pouquinho mais, assim, sabe? E foi isso que ajudou ele a se concentrar, assim, sabe? Ele falou, eu não conseguia pensar mais nada. Eu respirava fundo, colocava a mão ali. E aí, foi isso. Aí acho que ele. Na verdade, quando o Ariel nasceu, eu lembro, eu pensava que eu ia, né, sei lá. Eu olhei, peguei ele no colo, assim, olhei pra ele primeiro e olhei pro Thiago, né, achando que ele ia estar, tipo, ai, nosso filho nasceu! E ele tava, tipo, sabe, assim, também, processando também, sabe? Tipo, ele também passou por alguma coisa difícil ali, sabe? É, E aí depois que eu lembro que ele me olhou, tal, fez carinho no meu rosto, mas nos primeiros segundos também foi tipo um, nossa, ufa! No final das contas, eu vejo que foi que eu gosto de conversar sobre isso, assim, sabe? Tipo, eu gosto de contar essa história, eu gosto de contar como foi meu ano passado, tipo, contar tintim por tintim como foi a gestação, depois eu gosto de contar tintim por tintim como foi o parto, tintim por tintim como foi o pós-parto, assim, minhas amigas perguntam e eu gosto de compartilhar, porque no final das contas foi, tipo, sei lá, é uma coisa muito impressionante, né? A gente gerar uma vida assim, então. parir, amamentar, meu Deus. E amamentar, amamentação também, que agora eu tô começando a descobrir agora, né? Depois de 2 meses e meio, 3, assim, que tá começando a ser legal, assim, confortável. E aí, agora que cai a ficha do tipo, nossa, sabe, eu tô mantendo o meu filho vivo, sabe? Ele não precisa de mais nada, ele só precisa de Grandioso mim. demais, né? Isso é muito louco também. Então, e agora que eu tô começando a viver a amamentação de uma forma mais gostosinha, assim, né? Entendendo porque também o começo também é, né? Então agora tá a fase da amamentação. Então, Sem enfim, romantizar também, né? nada. Pra sempre vocês estão guardados, assim, num lugarzinho muito, muito especial. Tipo, vai ser impossível eu lembrar da minha gestação, do parto do Ariel, sem lembrar de vocês, assim, sabe? Tipo, impossível. Vocês foram, assim, muito importantes. A gente não tá mais em Botucatu, mas sempre que a gente for aí, eu quero visitar vocês. Eu quero que o Ariel Eu vi conheça o vocês. Ariel. Eu quero que ele saiba que daqui, quando ele for maiorzinho, que ele saiba quem são vocês, assim, sabe? Que eu comente, a Lu, a Gé, ele saiba quem são vocês, sabe? É isso. Vocês são muito importantes. E que bom que tem mulheres assim no mundo, assim, sabe? Tipo, porque é isso, que bom que vocês têm esse papel, que bom que vocês têm esse projeto, que vocês têm essa intenção de vida, assim. O Thiago sempre fala também, nossa, o trabalho delas é muito importante, nossa, o trabalho delas é muito importante, porque a gente vê como vocês mudam, assim, a realidade. E aí, no final das contas, olha, tem isso aqui. Gente do céu!